eu devia ter visto a novela e ido para a cama. Porque a novela foi antes do jogo, né? Cometi o erro de não ver a novela, me enchendo de expectativa para esperar o jogo. Brasil, né? Brasil do Dorival. E foi um negócio terrível, né? Aí o Brasil subiu na classificação, venceu o jogo, sei lá o que. Agora é negócio de como é que é, resultadismo, né? Essa coisa toda. Mas, olha, não é ser saudosista, não. Mas a seleção, não vou voltar para 1970, tricampeão. Não, nós tivemos muitas seleções boas depois. Nós tivemos Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, nós tivemos Rivaldo, Kaká. Você teve bons momentos, excelentes momentos da seleção. Mas essa aí, que já teve o Diniz, agora tem o Dorival, que já teve sei lá quem. Faz tempo que a seleção nos decepciona, faz tempo. Ganhar de 1-0 desse jeito é triste. Tanto que ganhou de 1-0, mas ninguém comemora a vitória. A gente comemora não, a gente cita a má atuação, a falta de ânimo, de entusiasmo. Eu não sei o que acontece. Porque havia até uma expectativa em relação a algum jogador. Luiz Henrique, por exemplo. Tome a bola no Botafogo, faz forte, dribla, vem, parte para cima. Olha, foi um fiasco o Luiz Henrique. Né? Não sei se é a estreia na seleção brasileira principal, porque já jogou na seleção de base. Aí entra o Estevão, também deu um passe lá, sei lá o quê, mas não sabe. Não botou o Hendrick, porque o time joga sem centroavante. Eu não sei de quem é o erro, de quem é a culpa, de quem é a responsabilidade. Se é da bola, se é do técnico, se é dos jogadores. Eu sei que está muito ruim. Não dá prazer ver a seleção. Esse jogo de amanhã contra o Paraguai, certamente, eu não sou mãe de nada, tomara até que melhore, que jogue um futebol mais interessante, com mais vigor, com mais raça, com mais talento. Mas a tendência, o jogo lá no Paraguai, é que seja outro fiasco. A seleção brasileira está tirando a gente do sério. Está tirando a gente do sofá. A seleção brasileira está tirando a gente até do sofá. Não para ir ao jogo. Para a gente sair de casa, ir ao cinema, ir comer, jantar fora, não sei o quê. Porque não é legal, não é um programa para quem gosta de futebol assistir a seleção brasileira. Dá tudo errado. Então, eu não vi o capítulo final da novela. Não vou. Hoje começa o capítulo novo da novela nova, viu, torcida brasileira? Gostei. Isso. Mas já vi o trailer e não gostei. Não vou acompanhar. Não vou. É muita pegação de casal jovenzinho, não sei o quê. A Adriana Esteves, que é uma baita de uma atriz, mas está especializando em personagens muito sofridos, que ela é muito má. Ela vai ser a nossa Bette Davis daqui a pouco. É a Carminha de novo. Com ela. A Bette Davis foi uma grande atriz americana, mas era conhecida como a má. A Adriana Esteves, que é uma baita de uma atriz, tem muito talento, mas os personagens levam ela a ser a má, a Carminha de volta, né? Que coisa, eu falando de novela no programa de esporte, o Fernando deve estar se roendo. O Fernando está se... Eu vou tomar o lugar do Leão Lobo daqui a pouco, com todo o respeito, entendeu? Tomar o lugar do Leão Lobo comentando a novela. Muito bem. Ô, Mauro, você já saiu do sofá da seleção há um certo tempo, eu imagino. Depois da nossa posse de sexta-feira que você falou sobre os jogos da seleção, que as seleções jogam demais, eu imagino sua alegria de ter acompanhado o Equador 0, Brasil 1 e a sua alegria de amanhã também. Acho que amanhã vai ser mais interessante, que eu imagino que o Paraguai vai atacar o Brasil e causar algum tipo de dificuldade, né? Até porque na Copa América o Paraguai atacou bastante o Brasil no começo do jogo, o jogo estava até difícil, né? De repente foi ficando mais fácil. Agora o jogo contra o Equador foi péssimo também, até porque o Equador foi a Curitiba para tentar empatar. O gol foi um gol até com uma dose de sorte, a bola desviou no chute do Rodrigo, né? Um jogo horroroso, né? Mas pior que o jogo foi a entrevista do Dorival. Ele fica dando justificativos que a seleção é jovem, que não sei o quê, que é início de trabalho, tudo bem, né? Ninguém está cobrando a excelência, mas pelo menos um time que tenha um mínimo de agressividade, que busca o gol, que não se conforme de estar ganhando de 1-0 e que trabalhe para fazer um segundo gol. Mas não, é modorrento, é arrastado. Eu só gostei do André. O André, para mim, fez um ótimo jogo. O André, para mim, é o melhor desses volantes jovens dessa geração dele. E fez um jogo muito bom, inclusive com os passes que dá, passes mais verticais, buscando
colocar os companheiros em boas condições lá no ataque. Eu acho que o André muito bem, dentro das circunstâncias, foi o que deu para tirar de positivo. Outros fizeram partidas corretas e outros não aparecem também porque o jogo coletivo é muito ruim. O Vinícius Júnior querendo resolver sozinho, mostrar serviço, mostrar que pode ser o cara e se atrapalhando todo também, prender a bola, exagerando em jogadas individuais. Acho que aí também tem que entrar o técnico para conversar sobre isso e cobrar do jogador, né, um outro posicionamento, na minha opinião, uma outra conduta, né, dentro de campo. Um jogo horroroso. Seleção é um negócio muito chato, né? É insuportável. Data FIFA é o fim do mundo. É muito chato. Até esses jogos de Liga das Nações. Cara, ontem eu vi Portugal ganhou no final lá da Escócia, mas, cara, não dá. Não tem apelo, na minha opinião, sabe? É muito jogo de seleção, é muito chato. Seleções europeias acabaram de sair de uma Eurocopa e estão se enfrentando de novo num torneio secundário. Realmente tem graça aquilo? É uma coisa tão excitante? Não é. Desculpa, não é. É chato. Ainda bem que está acabando. Eu acho que teve graça, eu não sei para quem, viu, Mauro? Eu acho que em San Marino, não sei o quê. Um desses países que conseguiu pela primeira vez na história uma vitória. Aí tem graça. Porque de resto eu concordo com você. É muita seleção. Que é isso? Danilo, defende aí, que você que é um amante das seleções. Eu gosto de seleção. Nem o Danilo gostou. Não é possível. Eu gosto de seleção, mas eu gosto de jogo bom, né? E não foi o caso. O Brasil fez até um bom primeiro tempo, mas um bom primeiro tempo diante dos padrões que tinha mostrado ultimamente. Mas nessa, eu também concordo com o que o Mauro falou em relação à entrevista do Dorival, porque às vezes a seleção, enfim, um time joga mal, e quando você vê a entrevista do treinador, você tem ali um alento, né? Você fala, o cara percebeu, né? Precisa mudar, precisa alterar alguma estrutura tática e alguma ideia. Mas quando você vê a entrevista do Dorival, a impressão que passa é que ele tá achando tudo aquilo muito normal. E ok, o Equador é um time, o processo. O Equador é um time que deu trabalho para a Argentina na Copa América, está vivendo até que uma fase razoável diante de sua história e tal, mas ainda assim o jogo do Brasil foi muito ruim, o segundo tempo foi muito abaixo, e você vê jogadores que têm talento nos seus clubes sendo completamente nulos na seleção brasileira. Então tem o Vini, tem o Luiz Henrique, tem o Estevão que entrou, assim, não dá para a gente entender como os caras conseguem jogar tão mal, mesmo mostrando nos seus respectivos clubes que eles têm sim talento. E o Dorival, ele faz algumas escolhas que a gente não consegue entender muito bem. Ele primeiro treinou com o Pedro, aí o Pedro machucou, então agora vai ter o Rodrigo de falso nó. Não dá para acompanhar o que ele está querendo, e eu acho que as entrevistas dele pioram o que o Brasil mostra em campo, porque ele não reconhece o momento, sempre, veja bem, é porque o Equador foi eliminado nos pênaltis para a Argentina, não, porque a gente perdeu para o Uruguai nos pênaltis, mas o Brasil não está jogando nada, está em quarto colocado, beleza, mas não está jogando nada, o Brasil precisa jogar mais, e dentro desse projeto de jogar mais, eu acho que o Dorival ele precisa encontrar uma maneira de fazer o Vini jogar mais, porque o Vini é a estrela da companhia hoje. O Neymar saiu a notícia agora, mas 2 meses afastado. Talvez não seja nem isso, né? Então, assim, o Dorival ele precisa encontrar alguém que vá fazer essa seleção, porque assim, o jogo coletivo a gente já viu que não está funcionando. Tem que dar um jeito. Vamos priorizar o Vini é o nosso melhor aqui. Vamos fazer um esquema para fazer o Vini jogar bola. Alguma coisa para mudar esse jeito de o Brasil jogar, porque é muito chato acompanhar o Brasil. Dorival, me ajuda a defender a seleção aqui, Dorival, tá ficando difícil. Só para completar aquela informação que eu falei com o Mauro, de San Marino, que a Liga das Nações não serve para nada, mas serve para esse acontecimento, como aconteceu depois de 20 anos. San Marino goleou por 1-0 Liechtenstein. Que jogo, hein? Nossa. Que jogo, hein? Que beleza, o Arnaldo acompanhou Bulgária e Irlanda do Norte. Ele gosta desses jogos. Acompanhei, porque eu acho que essa é uma questão da data FIFA. Achei que o Juca ia deixar passar, hein? É uma questão da data FIFA futebol interno. Quando não tem jogo de clube, entra no horário nobre, jogo do futebol feminino, certo? Carlinha! Nessas janelas... Calma. Carlinha, minha ídola. A nova Rogéria Ceni. Vai postar uns chopps comigo, como diria o outro.
Aí, mas isso tem acontecido nos últimos tempos, né, gente? Então não tem jogo de futebol no Brasil de clubes nos finais de semana, aí colocam na grade, na Globo, tal, os jogos do futebol feminino e dão uma exposição e as pessoas, de fato, comentam. 4 horas da tarde tá lá Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. O erro nesse final de semana foi colocar ao mesmo tempo a outra semifinal, certo? Ao mesmo tempo a outra semifinal, São Paulo e Ferroviária. Quando não põe às 10h30 da manhã num calor de rachar o bico, né? Vai ser assim a final, isso que eu ia te falar, né? Aí Só não espero sabe, weekend. Arrebenta. Estão trocando o gramado lá, aquela coisa. Estou vendo lá, tem uns tratores lá, aquela coisa tal, que não é sintético, não é tapete, não é. Então estão trocando a grama lá naqueles lugares para saber onde vai ser. O primeiro jogo é mando do São Paulo, domingo que vem, 10h30. No outro, 10h30 também, mando do Corinthians. E dessa vez não vai dar para o Corinthians. Só estou avisando. Louve-se a Ferroviária foi eliminada pelo São Paulo, mas louve-se esse trabalho, que não é de hoje. É um time do interior de São Paulo, que há anos mantém boas equipes. Ferroviária de Araraquara. Não apenas isso, né, Zé? Fez a final no ano passado e foi quem interrompeu a série do Corinthians em 2019. Não tivesse vencido o Corinthians nos pênaltis no Parque São Jorge naquela final, o Corinthians estaria lutando por ser octacampeão. Está lutando pelo Hexa. Seria octa se vencer o São Paulo, caso não tivesse perdido para a Ferroviária em 19. O clássico mais tradicional do futebol feminino do Brasil é Corinthians e Ferroviária. Embora até porque o Palmeiras é freguês. Palmeiras é um freguês contumaz do Corinthians. Quando ganha, mas não adianta ganhar. Ontem jogou bem. Mereceu. O Corinthians até mereceu ganhar. O Corinthians perdeu 2 gols que não se perdem. Mas não se esqueça que no primeiro jogo houve um pênalti clamoroso não marcado para o Palmeiras que provavelmente levaria, no mínimo, né, o jogo de ontem aos pênaltis. Mas, enfim, as brabas não são mais as mesmas. A transição que o Corinthians vive revela que o técnico faz falta e que muitas jogadoras lesionadas fazem falta também. Muito bem, ficamos por aqui com o posse de bola de hoje. É o seguinte, agora às 11 horas vai ter o de primeira, vai ter aqui no mesmo link, antes, às 10 horas tem um Joga Junto, nesse mesmo link. E às 11 horas tem o de primeira especial com quem? Presidente do São Paulo, Júlio Casares, estará ao vivo aqui no de primeira. E às 18 horas a Marília Ruiz, queridíssima, volta com o Fim de Papo. Batemos nossa meta de likes? Quase. 4,6 mil, deixa eu ver. 4,6 mil, mas chegaremos lá. E a nossa enquete ficou assim, ó. O que tem mais chance de acontecer? Depay arrumar a casa no Corinthians, 39%. Fluminense e São Paulo ser anulado, 29%. Seleção brasileira empolgar, 32%. Valeu, gente. Até sexta. Tchau.